Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia para todos neste domingo, né? Domingo, nesta manhã, este domingo, dia 23, né? 23 de abril de 2023, estamos aqui nesse momento para levar uma ministração para a edificação da sua fé. Momentos de edificação com o ensino e o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Nesta manhã maravilhosa, eu quero agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concede. Quero convidar você que está agora ao vivo nessa live, você que está assistindo agora depois de gravado, que o importante é você receber a palavra, a porção da palavra de Deus, esta palavra que nos dá a verdadeira esperança, esta palavra que nos concede a segurança para o verdadeiro caminhar com Deus, esta palavra pela qual nós estamos guardados, protegidos, por essa palavra que as bênçãos de Deus vêm sobre nós, e é por essa palavra que nós vencemos o mundo. Esta palavra que é a palavra escrita, revelada e encarnada, Jesus Cristo, e tudo que Ele trouxe, nos ensinou, nos orientou, e nos mostrou para uma esperança, para uma vida de vitória, de glória, para uma vida de paz, saindo da maldição, saindo da condenação, saindo do juízo, saindo da condição terrível que a humanidade se encontra, não é? Dentro da sua realidade por causa do pecado. Sabe qual é a causa da maldição, gente? Que a humanidade está nela? Não é a falta de cultura, não é a falta de trabalho, não é a falta de escola, de ensino, não. O problema da humanidade é espiritual. Só Jesus Cristo é quem pode solucionar, resolver e dar esperança ao homem diante desse grande problema, dessa grande situação terrível e tenebrosa que o ser humano está. É preciso entender isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui um pouco da paisagem, aqui na minha comunidade do Pina, de manhã aqui, ó. Amanheceu, olha lá, né? Isso aqui é o bairro do Pina, onde eu moro. Aqui, ó, logo cedo, o céu tá bonito. Olha, tem umas nuvenzinhas querendo, né? Mas aqui é bairro do Pina. Olha lá, gente. É isso aí, ó. Olha. E eu estou aqui para conversar com você, trazer a orientação, trazer o ensino, trazer a instrução, levar a você, né, a esperança da palavra de Deus, levar a você a comunicação da verdade do Evangelho, a informação, para que você seja abençoado, próspero, bem-aventurado. Só seremos bem-aventurados ouvindo e praticando a palavra de Deus. Não tem outra forma do homem ser mais que feliz, ser bem-aventurado, ser vitorioso, porque a derrota do homem está no pecado. E o homem, para ser vitorioso, só por Jesus Cristo, que nos livra da condenação do pecado, que nos dá a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Tá? Deixa eu colocar aqui, apoiar aqui o... Deixa eu apoiar aqui esse pedestral, que ele tá ruim, gente, tá falhando. Mas vamos lá. Então, pessoal, diante dessa situação que nós precisamos entender, compreender, para que sejamos mais que felizes, bem-aventurados, nós precisamos ser informados, ter o conhecimento da verdade. Essa verdade é a verdade do Evangelho, o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma notícia, é uma informação que veio de Deus para a terra. A informação que leva ao homem o conhecimento para ele ser livre, para ele encontrar o socorro, a saída, a solução. O Evangelho é uma informação que leva ao homem um entendimento, um conhecimento pelo qual o homem será liberto, tá? Então, nesse momento, deixa eu colocar aqui porque
Pera aí, gente. Ok. Está um pouco aqui. Isso. Agora. Isso. Amém, meus amados irmãos? Então, como eu estava falando, eu estava agitando aqui a câmera, aqui o pedestal deu um problema. Nós precisamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos traz a esperança para que o homem saia da terrível situação que ele se encontra diante de Deus, o Criador, a divindade, a qual um dia todo ser humano, toda criatura racional, homem, vai estar diante de Deus. Uns para receber a vida eterna e outros para receber a condenação eterna. Mas é muito importante esclarecer as pessoas e fazer as pessoas entender que o caminho para a vida eterna, para que o homem não leve, não sofra, não siga ao juízo para a condenação eterna, o caminho para a vida eterna é por meio de Jesus Cristo. É Ele que nos guia nesse caminho, é Ele que nos tira da perdição, é Ele que nos justifica, é Ele que nos salva, é Ele que paga a nossa culpa diante de Deus, é Ele que nos torna aceitável a Deus. Por meio de Jesus Cristo, qualquer ser humano, porque diz a palavra de Deus que Deus amou a humanidade, o mundo é no sentido genérico da humanidade. Deus amou a humanidade de uma maneira tão imensa que não tem como explicar, que Deus demonstrou esse amor através de um ato, de uma ação, manifestando para o homem receber essa graça do amor de Deus através de Jesus Cristo. Tudo de Deus está revelado em Jesus para proporcionar ao homem o bem, a graça, a salvação, o perdão. Tudo de Deus está proporcionado em Jesus Cristo. E a gente vai ver o próprio Jesus falando sobre esse ato tão glorioso de amor de Deus para conosco, seres humanos, aonde Jesus vai dizer, lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, no versículo 16, Jesus está ali ensinando, pregando o Evangelho a um mestre da lei, a um homem que tinha uma formação teológica, mas não tinha o conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus. E esse conhecimento o homem só pode ter através de Cristo. Foi Jesus quem trouxe a verdade, foi Jesus quem trouxe a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não adianta o homem ser bacharel, doutor, mestrado, conhecedor das Escrituras, se ele não tiver o conhecimento da verdade que é Jesus, se ele não for liberto e transformado, esclarecido por Jesus Cristo, para que ele assim encontre sim a verdade pela qual ele vai ser liberto. Esta verdade é o próprio Jesus Cristo. Não adianta o homem se apoiar na sua confiança, no seu conhecimento, no seu título, no seu diploma, na sua posição, na sua glória, no seu estágio que ele se encontra nessa sociedade. Nada disso serve para tirar o homem da miséria e da condenação do juízo eterno. Só por meio do conhecimento de Cristo. E foi esse conhecimento que Jesus levou para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei e Nicodemos, ele não tinha ainda uma vida transformada para entrar na graça de Deus. Não adianta o homem ter nenhuma formação, é só por Jesus. Então Jesus agora vai explicar a Nicodemos o processo da graça de Deus, a manifestação do amor de Deus, para que o homem chegue a ele. E Jesus agora vai dizer, João 3,16, Jesus está falando com Nicodemos aí. O contexto aí é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus está ensinando, está pregando o evangelho a Nicodemos. Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse unigênito é no sentido único, singular, do Filho de Deus com a mesma divindade, a mesma essência, com a natureza divina. Só um foi o próprio Jesus Cristo que veio do Pai. Ele tem a natureza divina, por isso que ele é Deus. Então, o texto diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna, meus amados irmãos, está em Jesus Cristo. Esta vida eterna, meus amados irmãos, ela é por meio de Jesus, pois está escrito também lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque diz assim, porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está. Aonde está essa vida? Por onde recebemos essa vida? Como encontrar essa vida? O texto vai dizer, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo. Esta vida não se encontra por nenhum meio. Esta vida não se recebe por nenhuma devoção, nenhuma prática, nenhum esforço, nenhum mérito do homem. Esta vida eterna nós recebemos por Jesus Cristo. É Ele que nos dá, é Ele que nos garante, é por Ele que alcançamos a graça, a misericórdia, o amor, o perdão. É por Ele que somos aceitos por Deus, através de Jesus, irmãos. Através de Jesus. Eu estou aqui agora porque o sol bateu forte, tá? Aí eu estou procurando uma sombra aqui, mas não tem. Eu estou aqui na minha laje, quero que vocês vejam aqui, ó. Tá? Eu estou aqui na minha laje, estou pregando a palavra nessa manhã de domingo. Eu quero mandar até a paz do Senhor aí para meu irmão Edinaldo Nogueira, que está aí no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água, né? Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus. Então, como eu estava falando aqui, levando essa instrução, esse momento de edificação, onde nós temos o esclarecimento da verdade do Evangelho. Tudo que eu estou falando aqui para você é o que o Evangelho revela. Não é o que ensina nenhuma religião, nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhum bacharel, nenhum ensinador das Escrituras. Nós precisamos crer, seguir e ser conduzido, guiado, instruído pela doutrina de Cristo, pela mensagem, pela verdade do Evangelho. Então, meus amados irmãos, a vida eterna, o homem só alcança através de Jesus Cristo. E nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho, para que essa fé que nos leva a Deus por meio de Cristo, ela seja gerada no nosso coração, quando nós cremos, quando nós ouvimos, quando nós aceitamos, quando nós nos convertemos ao que a palavra de Deus, ao que o Evangelho nos revela, nos informa. Então, por isso que Jesus vai dizer, quando ele dá ordem aos discípulos para pregar o Evangelho, ele vai dizer assim, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Observe que o Evangelho tem que ser pregado para todo ser humano, criatura no sentido de homem, ser racional. Jesus vai dizer, ide pregar o Evangelho, ide por todo mundo, né? Primeiro ele diz, ide por todo mundo. Então esse mundo é o lugar, por todo lugar deste mundo, desta terra, onde tem pessoas. E pregue o Evangelho a toda criatura, todo ser humano. Aí Jesus vai dizer assim, quem crê é bem objetivo. Jesus, ele é bem objetivo. Jesus, ele não deixa dúvida em nada que o homem precisa conhecer. Se a gente crê em Jesus Cristo, guardar e seguir a palavra dele, nunca vamos seguir o engano, a mentira, porque Jesus é a verdade e nele estamos libertos. Estamos dentro da segurança da verdade de Deus, porque também ele é o caminho. Porque também ele é a vida, e sem ele ninguém chegará a Deus. O homem pode achar que vai a Deus, que tem vida eterna, que é de Deus, por meio de muitos conceitos e preceitos. Mas sem Jesus, ninguém terá salvação. Ninguém será aceito por Deus. Ninguém será recebido por Deus. Sem Jesus, todos estão sobre a ira de Deus. É o que diz a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo 3, versículo 36, diz assim, quem tem o filho tem a vida eterna, mas quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre tal permanece. Então, eu quero dizer para você que é por meio de Jesus Cristo, nós temos que crer em Jesus. O Evangelho, ele mostra, ele aponta, ele conduz, ele leva o homem a Cristo. O Evangelho não leva ninguém a viver nenhuma vida religiosa, de prática, de ritual, de devoção, de cultos, de sacrifício, de coisas que o povo vive hoje dentro de religiões. O Evangelho é uma informação que tem que ir ao entendimento de quem ouve, para que quando você ouvir, você creia e siga, e creia na esperança que o Evangelho mostra. Sabe por quê, pessoal? Porque tem muita gente deturpando a mensagem do Evangelho, tirando o povo do caminho do conhecimento da salvação. Esse é o trabalho do diabo. Esse é o trabalho do diabo, cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Não é a luz de nenhuma doutrina, nenhuma coisa do homem. É a luz do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. Não é todo aquele que está dentro de igreja guardando rituais, obediências, ordenança, não.
O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Observem uma coisa, salvação é por meio do crer, da fé, do se converter. E isso é através do evangelho. Você tem que crer mais no evangelho, tem que se converter, mas é a Cristo. Tem que devotar e viver sua vida, mas é na obediência à palavra, não é dentro de nenhum sistema religioso. Então, a mensagem do evangelho, ela nos traz o conhecimento da verdade. É uma informação que veio do próprio Deus para a humanidade. Através de Jesus Cristo foi pregado o evangelho. Jesus veio pregando o evangelho, que é as boas novas, que é a mensagem de esperança para um povo que estava em perigo, sem saída, sem solução, não tinha por onde ser salvo. Vem agora uma mensagem dizendo: eis a salvação, eis o livramento, eis o socorro, eis a graça de Deus. Aonde está isso? Jesus, ele diz: venham a mim, eu sou o caminho, quem crê em mim será salvo. Eu sou, aleluia, a porta. A porta de quê? A porta para você sair dessa situação e entrar na presença de Deus para ser livre do juízo, para estar dentro de uma situação confortável. Jesus, ele diz: eu sou a porta. Como também Jesus, lá em João 5:24, Jesus vai dizer assim: olha a importância de você crer em Jesus. Olha a importância do evangelho de Cristo, de você conhecer essa mensagem. Não é isso que você ouve hoje dentro de muitos locais, essas pregações vãs que massageiam o ego do homem, que leva o homem a viver focando numa vida, numa esperança nas coisas deste mundo. O evangelho nos leva a uma esperança no céu. O evangelho nos leva a uma vida de renúncia, a uma vida de entrega, de converter-se, se arrepender, para que em Cristo Jesus recebamos o perdão de Deus. Mas é preciso se arrepender, se converter e a Cristo seguir, submeter-se como Senhor das nossas vidas, com gratidão, sabendo que Ele é o nosso Salvador. Então, aí dentro de tudo isso que a gente está falando, meus irmãos, a gente vai ver Jesus Cristo, ele vai dizer assim lá em João, capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que acontece na vida do homem que crê em Jesus Cristo. Esse é o motivo, é a consequência da nossa fé em Jesus. Ter a vida eterna. Não ir a juízo, sair da condição de morte, separados de Deus, e vir para a vida, comunhão com Deus. Então essa é a condição que nós precisamos crer em Jesus para ter, para que saiamos da situação que está. Observe uma coisa, vou encerrar dizendo a você o seguinte, olha o que disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe aqui um ponto comigo, uma coisa muito importante da gente analisar. Jesus, ele vai dizer assim, quem crê nele tem a vida eterna. Então o homem não tem a vida eterna. O homem só passa a ter a promessa da vida eterna, está indo para essa eternidade com Deus, quando ele crê em Jesus Cristo. Enquanto ele não crê, ele não tem vida eterna. Aí Jesus diz assim, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Observe que o homem está na condenação, mas se ele crê em Jesus, ele não vai para a condenação. Ele não segue para o juízo. Ele é salvo e liberto desse terrível destino. Então Jesus vai dizer também, mas passou da morte para a vida. Então, observe qual é a condição, qual é a importância de crer em Jesus, a consequência de crer em Jesus. Você sai da situação de morte. O que é morte? Separação. O homem está separado de Deus, que foi o dano da primeira morte. E ele, se não se converter a Jesus para reconciliar-se com Deus, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é a eterna separação. A partir daí não tem mais o que fazer. O homem segue ao juízo e não tem mais como ele ser livre. Ele tem que aproveitar enquanto tem tempo. O tempo da salvação é hoje, é agora, para aqueles que ainda estão aqui tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, porque depois será tarde demais. Depois da morte segue ao juízo. E o Evangelho nos adverte sobre isso. O Evangelho nos traz essa esperança. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Eu estou aqui com o celular na mão, porque o pedestal deu problema, mas a gente trabalha aqui, ó. A gente trabalha aqui a palavra de Deus. O Evangelho, ele nos dá essa esperança, gente.
O evangelho não é isso que o povo está ouvindo, crendo e sendo conduzido dentro de locais onde estão vivendo a religiosidade. O evangelho não é uma vida religiosa de devoção, de prática, de usos e costumes. O evangelho é uma informação que transforma o entendimento do homem, que dá ao homem conhecimento pelo qual o homem é liberto, gente. Olha, qual é a esperança do evangelho? Deixa eu ler aqui para você, que está aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm um para com os outros, para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Você está vendo aqui? Paulo vai dizer aqui aos irmãos na igreja de Colossenses, aos colossenses na igreja de Colosso, Paulo vai dizer, irmãos, nós ouvimos da fé de vocês, da esperança de vocês, pelas coisas que estão no céu. Esperança essa que vocês ouviram pela mensagem do evangelho. Não é outra esperança que o evangelho leva. O evangelho não leva esperança nenhuma de vida boa na terra. Como hoje é pregado, o evangelho não leva direção nenhuma para o povo viver o que vive hoje dentro da religiosidade nessas muitas congregações, nessas muitas religiões, nessas muitas seitas, nesses muitos grupos, vivendo, sendo guiado, instruído, conduzido, não pelo evangelho. As pessoas precisam ouvir a verdade, que é o que Jesus trouxe para o homem conhecer, para a sua salvação, para a sua vida com Deus, para que ele seja bem-aventurado, para que ele seja livre, salvo, liberto, para que ele receba o perdão de Deus, para que ele seja aceito por Deus. O homem precisa crer, mas é na verdade que Cristo ensinou. Essa é a doutrina que você tem que seguir. Não é o que ensinam os homens, os líderes religiosos, dentro das suas seitas, dentro das suas religiões, dentro dos seus grupos. Você tem que ouvir e crer na palavra de Cristo. A mensagem do evangelho é essa, que convida o homem ao arrependimento, para crer em Jesus, para ser informado daquilo que o evangelho nos proporciona pela fé em Jesus Cristo. O que o evangelho nos garante? Qual é a consequência da fé daqueles que estão em Cristo? O final da nossa fé, como disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, meus amados irmãos, que vocês creiam, que vocês conheçam, que vocês sejam informados com a verdade do evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para libertar. É a luz de Deus que ilumina o entendimento de todos aqueles que estão com a sua visão cega, porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas aqui, você ouve a verdade que liberta, você é esclarecido com a verdade do evangelho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Mais uma vez, mandando aí a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, aí do estado de Sergipe. Também quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Fredson Amorim, da Bahia. Fredson Amorim, a paz do Senhor. Também mandando a paz do Senhor para minha irmã em Cristo Jesus, diaconisa Acilene Santos, e outros irmãos que sempre estão comigo aqui, né? A Irla, né? A minha irmã também, a Irla, que sempre está compartilhando aí e sendo abençoada com as instruções, a Irla, e todos vocês, tá bom, gente? Meus irmãos, vocês precisam entender o que é o evangelho, o que é crer no evangelho, o que é viver na esperança do evangelho, o que é estar em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. O compromisso é pregar a verdade do evangelho, nada além dessa verdade.